Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live, Setembro Amarelo. Nossa convidada de hoje é Cristina Rangel e ela vai compartilhar um pouco sobre a história dela, né, da depressão ao projeto Valorize-se. É um projeto muito lindo e ela vai compartilhar aqui para nós como que surgiu e que essa história ela seja muito inspiradora para todos que estão assistindo aqui e que vão assistir. Então, enquanto a Cris ela não entra, vamos clicar aqui no aviãozinho, vamos compartilhar para que mais pessoas possam estar aqui assistindo, acompanhando essa história, que é muito inspiradora. Então, vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar para que mais pessoas consigam assistir e que, de uma certa forma, a história da Cris ela possa contribuir e ajudar outras pessoas também. Então, vamos compartilhar. E mais um pouquinho. Aqui, ok. Acho que agora compartilhado. Aqui mais um. Prontinho. Prontinho. Tá compartilhado aqui. E vamos aguardar a Cris pra gente dar continuidade aqui na nossa live. Bom dia, Max. Bom dia, Iwamoto. Oi, boa noite, More. Boa noite, minha amiga do coração, de infância. Tem muitas histórias para contar, né, amiga? Seja bem-vinda. Que bom que você vai conseguir ver. Nossa, a história da Cris é uma história muito inspiradora. Muito inspiradora mesmo. Vamos aguardar ela aqui entrar para ela começar a compartilhar sobre a história dela. Enquanto isso, a gente vai compartilhando aqui. Vamos compartilhando. Aqui. Então, vamos aguardar a Cris. Se vocês tiverem também perguntas, dúvidas, vão anotando aí e vão compartilhando aqui por mensagem. Oi, Aline! Boa noite! Tudo bem? Quanto tempo, né? Nossa! A gente participava juntas de uma mentoria, mas a mentoria acabou. Ai, que nem fala, aí cada um vai para um canto, né? Aí depois a gente sente falta das pessoas. Cris acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda, Cris. Vou mandar o convite aqui para você. Sim, de volta. Eu sempre dou umas sumidinhas, né? Mas sempre tô aqui de volta, viu? São fases da nossa vida, na verdade, né? Tem fase que a gente precisa focar tanto em algo que a gente precisa de deixar um pouquinho outras coisas de lado, mas faz parte.
Cris, eu tô mandando um convite aqui pra você. Será que tá indo aí? Ou então você manda pra mim aqui. Ah, foi. Deu certo. Deu certo. Dia. Maravilha. Tá me Vou. escutando bem? Tô perfeitamente. Tudo bem? Ai, que bom. Tudo bom, meu amor? Saudade de Não você. é? Quanto tempo, Cris! Nossa, Cris, obrigada, viu? Nossa, obrigada mesmo por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história. Gente, é uma história muito inspiradora. Inclusive, hoje ela tem um projeto que chama Valorize-se, e vocês vão entender da onde surgiu esse projeto, esse nome. Eu já sabia desse projeto, mas eu não sabia da história. Quando ela me contou, né, como que nasceu esse nome, gente, eu tô até tô arrepiada aqui agora. Fiquei toda arrepiada, porque é uma história assim muito inspiradora e eu tenho certeza que pode contribuir e ajudar muitas pessoas que estão aqui e que vão poder assistir também. Cris, seja bem-vinda e se apresente para nós. Obrigado, Gi. Bom dia, Japão! É, bom 8 e dia. pouca da manhã Farinha. aí, né? Também. Eu sei que aí tá cedinho, a Gi já tá na correria desde cedo. Gratidão, Gi, tá? Gratidão pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui. Eu sou Cristina Rangel, sou esposa, sou mãe do Jonas e da Letícia, sou escritora, psicanalista, costureira. Eu vim da área da costura, já tive empreendimentos, já tive loja física e hoje estou aqui no mundo do digital, né? Influenciadora digital, psicanalista e Uau. escritora, mas também tenho a minha confecção e tenho alguns outros empreendimentos, né? Hoje eu estou sem filtro, gente. Tá tudo bem, você é linda, maravilhosa de qualquer jeito. E a Cris também ajuda pessoas na parte da comunicação, do destravar nas redes sociais também. Sim, no GBR, né? Na Uhum. gravação de vídeos rápidos para pessoas que têm timidez, né, Gi? Que não sabe falar, mas tem um negócio, quer se apresentar, quer postar o seu negócio, falar sobre ele, né? E também para quem está começando aí na área das palestras, a falar um pouquinho de conteúdo, mas tem vergonha e timidez. A câmera não morde, gente. Sim, tem muito, principalmente quem tá começando, até mesmo para quem já tá no caminho e tal, né? Mas tem muito esse bloqueio de, nossa, o que que eu vou falar? A pessoa não consegue nem se olhar ali, né? Ela vai, grava um vídeo, apaga, vai, grava um vídeo, apaga, fala, ai, minha voz, ai, meu cabelo, ai, isso, Não aquilo. é? Nossa, muito perfeito, A né, gente já Cris? passou por isso, né, Gi? Eu Eu já faço passei até por hoje isso. ainda, viu? Eu falo que eu faço isso até hoje ainda. Tô sem filtro aqui, botei uma maquiagem rápida, mas assim, a Ótimo. gente às vezes fica com vergonha. As pessoas às vezes têm vergonha, né, da aparência, da voz, é, acha que não sabe falar, acha que o conteúdo dela é um conteúdo fraco, Uhum. bobo. Mas não, eu costumo dizer que se você tem uma história de superação, se você passou por uma dor, um trauma, uma dificuldade, você superou, você pode sim tá contando a sua história para incentivar e ajudar outras pessoas, igual a Gi, igual a Kai, igual as meninas do QGR do Japão, igual as que se aventuram e entram aqui e dão a cara a tapa, né? Como eu costumo dizer, Gi. Exatamente, a nossa história, ela inspira. É que nem você disse, às vezes a gente acha que, ah, eu não tenho nada para contar, ou então, o que eu já sei, todo mundo já sabe. A gente tem muito essa mania, né, Cris? Eu vou falar algo que todo mundo já tá cansado, já tá, né, cansado de ouvir, de saber. Só que tem muitas pessoas que não sabem. Então, o pouco, né? O pouco ali, o pouco que você sabe é muito para muitas pessoas, porque elas não sabem. Então, elas não percorreram o caminho, elas não estudaram, não chegaram ainda naquela parte que você tá. Então, né? Por isso que a gente fala, gente, tudo que você tem de conhecimento, que você tem de informação, vai compartilhando, porque às vezes o que você acha que é pouco, para muitas pessoas é muito, né? E Sim. então, quando a gente começa a ver por esse lado, a gente tem mais vontade de fazer vídeo, lives, post, né, Cris? Então, é começar às vezes pelo pequenininho mesmo.
Sim, porque como a gente, né, tem pessoas que quando começam, né, se sentem assim tímidas em falar, quem sou eu para falar? Isso. Como eu já dei uma entrevista no podcast, né? Quem é você na fila do pão? Bem, eu sou uma pessoa que tenho experiência, que já passei por depressão, que tem uma história, que na época, né, eu estava começando, tinha alguns meses que eu tinha fundado o projeto, mas assim, eu tinha algo para falar, e a pessoa viu que eu tinha capacidade para isso, me chamou, me convidou, já estava fazendo live, e mesmo na minha simplicidade, eu fui lá e entreguei o recado. E a partir do momento que você se coloca à disposição, né, você também tem que fazer a sua parte procurando, né, a transformação, procurando se adaptar, procurando mais informação, mais conhecimento para ir crescendo, porque tem gente que sabe menos que você. Então, Exato. o seu conteúdo serve para essa pessoa, né, que sabe um pouco menos que você. E aqueles que sabem mais do que você aprende com eles, né? Com Isso, certeza. A gente tá isso. para aprender, né? Exatamente, a gente vai aprendendo no caminho um com o outro. Ô, Cris, conta para nós um pouquinho sobre esse projeto e depois a gente já vai puxar o gancho de como que surgiu, né, o nome, esse projeto. Conta para nós o que que é, como que funciona, para quem é direcionado. Gente, olha, aqui é minha caneca do Projeto Ai, Valorize, que ó. lindo! Eu Olha, tô com tem ela até a desde quando eu caneca. comecei. Aqui, aí atrás tem meu livro, Gi, ó. Renascendo após a Ah, pandemia, olha, gente, nossa, quem tá? tiver interesse já entra lá no perfil da Cris, já manda mensagem para ela, já adquire o livro. Já. Gente, tem caneca. Então, o projeto começou assim, em 16 de setembro, né? Hoje esse mês fazem 3 anos que o projeto começou. Começou lá em 2020, né? 21, 22, 23. 3 anos. Então, por que ele começou? Porque eu já tive a experiência, né? Com o tema Setembro Amarelo. E a gente vai, no decorrer da live, a gente vai contando. E eu senti vontade de ajudar, porque eu vi a igreja que a qual eu fazia parte na época, distribuindo os cartões amarelos na rua, ainda estava na pandemia, né? Nem todo mundo podia sair. E eu estava morando aqui nesse condomínio que eu moro hoje, e assim, totalmente o pessoal em isolamento, né? Então, na rua, para a gente sair era um pouco mais dificultoso. E eu desejei, eu falei assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa também, que já estava cansada de ficar em casa, né, gente? Sim. Então, né, todo mundo estava cansado de ficar em casa e tal. Eu queria me sentir útil. Eu tinha acabado de mudar para cá. E eu falei assim, poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa no Setembro Amarelo, né? Queria estar lá também com a minha igreja distribuindo cartões e tal. Aí eu falei, aí o Senhor me falou assim, mas você pode fazer, faz uma live, faz um grupo e fala da sua história. Naquele momento, Olha. eu falei assim, eu falei assim, que história? Que eu vou contar? Aí ele falou, se você esqueceu que você já tentou o suicídio, né? No caso, já tentou contra a sua vida, né? Aí eu fiquei parada assim, em estado de choque, sabe? Porque eu achei que a minha história, para mim, era uma coisa boba de adolescente, né? Sim. Mas para muitas outras pessoas não era. E naquele momento, né, Deus, assim, me deu aquele start, vai e conta a sua história. Nossa. Aí naquele mesmo dia, à noite eu gravei uma live, né, lá com todas as minhas dificuldades. Foi a primeira eu gravei live, uma Cris? live. Foi a primeira live. Com a cara e a coragem. Tá disponível lá no meu YouTube, o meu primeiro vídeo. E eu falei sobre as pessoas, né, que precisavam ser escutadas, a questão do ouvir, a questão da música que muda o estado mental da pessoa. E tudo isso eu falei. E a partir dali, no dia seguinte, eu criei o projeto e anunciei que ia fazer um trabalho sobre depressão. Eu ia falar sobre a depressão que eu passei. Naquele dia, mais de 40 mulheres entraram no grupo durante a tarde. Olha. Então, eu fiquei assim, gente, não acredito. Eu fiquei assim, agora, o que eu vou falar? Nossa. Eu já estava fazendo psicanálise, eu já estava no curso de psicanálise, que eu entrei no curso de psicanálise no início de 2020. A pandemia foi logo em março, né? Então, eu já estava fazendo psicanálise e eu estava dando justamente o assunto depressão. E a gente estava
falando sobre depressão e tudo. Aí eu fiquei chocada, eu falei assim, Senhor, foi dia 16 de setembro de 2020, né? O grupo tá lá, quem quiser ir lá, vai lá e ver que tem mais de 40 pessoas no grupo, vai lá ver a data que foi criada, o grupo do WhatsApp. Então, assim, eu falei assim, a minha história, então, pode ajudar outras pessoas. Eu achei que fosse uma coisa tão boba, né? Uma menina lá de 13 anos, que passou dificuldades, né? Quase tentou contra a sua própria vida. Aí, então, eu comecei a falar, a fazer live, a expor a minha história, porque até então eu não tinha essa coragem de abrir, fazer live, de expor a minha história. Nossa. Entendeu? Foi bem desse jeito, assim, fui empurrada, né? Foi na raça mesmo, né? Ou vai ou racha. Foi. Caramba, Cris. E o projeto, eu criei o projeto com o intuito, né? Que era o Setembro Amarelo, falar sobre o que era Setembro Amarelo e falar sobre depressão, ansiedade, né? As DSM, que são doenças de saúde mental, né? Reconhecidas pela OMS, são doenças realmente. A depressão não é uma bobagem, a ansiedade não é uma bobagem, é uma doença de caráter emocional, né, gente? E eu abri o grupo com o seguinte intuito. Se você tem depressão, ansiedade, transtornos, sofreu relacionamento abusivo, sofreu um trauma, né? Aqueles traumas piores, né? Na sua vida, você entra no grupo, não precisa se identificar e eu vou te dar uma escuta. Nossa. Eu vou escutar a sua história e vou me colocar à disposição para te ajudar de alguma forma. Caramba. Então, aquelas mulheres que entraram, muitas me conheciam pelo Facebook, outras indicaram amigas que não quiseram se identificar, né? Eu chamava elas de valorizada número 3, 4, essas coisas, né? Maravilha. Então, elas entravam em contato, entravam no grupo e entravam em contato comigo no privado, entendeu, Gi? Entendi. E elas me chamavam no privado, porque elas não precisavam se identificar, e elas contavam a história delas. Se sentiam acolhidas, né? E elas contavam a sua história e choravam, gravavam áudio. Muitas eu atendia ao mesmo tempo, né? Outras deixavam áudio, que nem sempre eu podia estar disponível, né? E foi assim, aquele mês todo de setembro, e daí foi tomando uma outra proporção. Né? Para você ter uma ideia, eu atendi pessoas eu tenho até hoje valorizadas de Porto Alegre, do Paraná, e nossa, elas contaram as suas histórias. Eu atendi uma moça se eu não me engano, ela era de Macaé, eu não sei mesmo o lugar agora, ela também está com a gente. Ela estava em crise, em transtorno de ansiedade, no meio da rua, paralisada. Ela não conseguia sair do lugar que ela estava, ela não conseguia ter uma percepção de onde ela estava, ela deu um pânico, né? Uma crise de ansiedade muito forte, né? Um transtorno de ansiedade muito forte, e paralisou. Quando ela paralisou, ela só teve a noção de puxar o celular e ver o grupo, que ela já estava no grupo, e ligou para mim. Disse que ela ligou para mim, eu fiquei 1h30 com ela, era um domingo. Era um domingo, até chegar alguém que pudesse ajudá-la, né? Aí ela conseguiu ligar para o marido e tal. Então a gente fez todo aquele trabalho dela identificar um ponto que ela estava, de se acalmar, de trabalhar a respiração, de ver o lugar que ela estava, de olhar para um foco, até ela conseguir, eu falando com ela no WhatsApp, né? Até ela conseguir ajuda e conseguiu ligar para o marido, o esposo passou e pegou ela lá. Então foi assim, foram muitas experiências no início que eu falei assim, gente, meu Deus, como as pessoas estão sofrendo e a gente não tem noção, né? É verdade. A gente não tinha noção disso. É verdade. Uma coisa muito maior do que você imagina. Tem até uma perguntinha aqui, ó, que a Jana ela fez. Primeiro, são duas, tá? Você não sentiu vergonha da exposição da sua história, ou seja, de contar a sua história, porque tem muito isso também, né, Cris? Nossa, como que eu vou contar a minha história para as pessoas, tal? E tem a outra que é como a psicanálise colaborou nos atendimentos e na escuta. Muito boa essa pergunta. Sim,
Porque a psicanálise em si, ela é o quê? É o estudo do seu inconsciente através da linguagem. Então, é justamente através da fala que a pessoa se abre para o psicanalista. Eu não tenho como... o silêncio também fala, Gi. A pessoa no set analítico, em silêncio, a gente também identifica as dores, entendeu? Do inconsciente. Só que o trabalho vai aprimorando e vai havendo a transferência, que é o que a gente chama de confiança, né? A transferência do analisando para o psicanalista, onde ele começa a contar um pouquinho dessa história, porque ele não vai ser julgado, ele não vai, eu não vou fazer caras e bocas, expressões, né, sobre a história dele, eu vou ser uma pessoa neutra, que não vai fazer julgamentos e vai poder escutar. Então, a escuta ativa do psicanalista ajudou muito no projeto, na época que eu abri o projeto, porque eu já tinha uma noção de como era. Entendeu? Então, a psicanálise ajudou nesse ponto. Eu não tive vergonha de colocar a minha história a público, de levar a público, porque eu sempre fui nascida e criada no Evangelho. Então, eu tinha, nos últimos 20 anos, eu era ministra de louvor de igreja. Então, eu tinha habilidade com o público, com o microfone, com falar, com pregar. Mas eu nunca tinha contado essa história, né? Da tentativa, da ideação suicida. Então, para mim foi difícil assim. As pessoas vão me julgar porque a minha história é boba. Eu pensando assim, né? Uma garota de 13 anos na escola e tal. Mas a partir do momento que eu tomei consciência através da psicanálise que as pessoas sofrem o que eu sofri, e hoje e com aquele entendimento psicanalítico, eu sabia justamente o que eu estava sofrendo lá com 13 anos, e muitos outros adolescentes passam, inclusive, assim, essa semana passada, os adolescentes começaram a chegar para mim lá no set analítico, que eu dou atendimento, eu dou atendimento lá na igreja que eu congrego, no Seis Maricá, no projeto Compartilhando Amor. Eu acho que vocês também já viram lá no meu Instagram. Então, eu faço atendimento lá voluntário. E começaram a chegar os adolescentes. Eu falei assim, meu Deus, agora é adolescente. Porque tem as mulheres, né? Eu já tenho trabalho com as mulheres. Agora chegaram os adolescentes. Vai ter que mudar, vai ter que fazer outro projeto agora. Aí eu falei assim, tudo bem, porque eu sei o que eles passam, né? Com 13 anos eu passei, eu sei como é que eles se sentem. Então, vamos ver como é que... E já puxando esse gancho, Cris, já conta pra nós, né? Com 13 anos, o que você passou, como que foi pra você essa fase da sua vida, né? O que levou você à depressão, o que você sentia? Olha, eu era uma menina muito tímida, eu sou a mais velha de 3 irmãs, né? Eu tenho uma irmã caçula de 10 anos de diferença para mim. Então, quando eu tinha 10 anos, ela nasceu. Quando eu tinha 13 anos, ela estava com 3 anos de idade. Tenho a minha irmã do meio e eu sou mais velha. Então, eu estudava, já fazia o ginasial, né? Mais ou menos estava na 7ª série, com 13 anos. Sofri da 4ª série para a 5ª série. Na época era 4ª série, 5ª série, 6ª, né? Agora que mudou um pouquinho. Sim. Então... Na época, eu sofri com... A Gi congelou um pouquinho, mas acho que ela tá me ouvindo. Tô escutando. Isso. Eu não sei se foi a minha. Tá me escutando bem? Pra mim tá normal aqui. Essa imagem. Okay. Tá tudo ok. Então, então, o que aconteceu? Da 4ª para a 5ª série, eu sofri um pouquinho já porque eu era gordinha. Então, as pessoas... Né, os meninos implicavam comigo. Tá, quando foi na 7ª série, eu sofri o bullying de ser cristã. Eu era uma menina cristã numa escola particular, onde naquela época, na nossa sala, já tinha... nós nos deparamos, para mim, pelo menos, foi muito assim... impactante. Nos deparamos com uma menina de 13, 14 anos que já estava grávida dentro da sala de aula. Então, eu nunca, né? Eu não tinha noção daquilo. E eu era cristã e não dava... Aquelas coisas estavam começando a acontecer. Então, a gente via aquela menina com aquele barrigão todo na sala de aula, 14 anos.
Para mim era tudo novo. Eu era cristã. Então, já estava 13 a 14 anos, os meninos e as meninas já estavam na fase de namorar, né? De paquera, aquela coisa toda. Eu era muito tímida, como eu falei para vocês, e eu não ligava para isso. Eu entrava e saía da classe, ia para minha casa, embora eu não fazia nem os trabalhos em grupo, sabe? Para mim era difícil interagir em trabalho em grupo. Então, eu já me sentia tímida demais. E eles sabiam que eu era cristã. E começaram a fazer um bullying, afetando a minha moral e a minha integridade cristã. Entendeu? E aquilo ali, todo recreio começava. Isso porque eu não dei ideia para um menino que, infelizmente, era o bambambam da turma e pegou no meu pé. Entendeu? Juntou os garotos e fizeram aquilo tudo. Conclusão. Eu fui obrigada a fazer um trabalho em classe, senão não ia passar lá no meio do ano, um trabalho de português, onde foi mais ou menos umas 15 pessoas na casa de uma menina, e era um trabalho em grupo, e você valia a nota, e eu precisava ir. Então eu fui, não saía sozinha, né? A minha mãe estava começando a deixar eu pegar ônibus e tal. Era perto da escola, eu fui fazer esse trabalho e tal. Só que também era uma época em que as escolas de modelo estavam entrando nas escolas. Os treinadores, aqueles que faziam treinamento para as meninas serem modelo, né? Uma escola que treinava meninas para ser modelo, estavam entrando dentro das escolas para dar curso. E eu não participava desse curso, apesar de eu querer participar, eu não participei. E nesse trabalho, eles ficaram fazendo trabalho, né? E desfilando. Porque estava na moda, estava no auge na escola. Então ficou aquela galera lá de meninos e meninas desfilando, outros fazendo o trabalho, eu fazendo a minha parte, tá. Quando foi no dia seguinte, a gente foi entregar o cérebro, ele não identifica, gente, que foi passado, presente, futuro. Você está lembrando, você sente. Danado. Tá? Você está lembrando. É por isso que você sente alguma dor, alguma coisa, seu olho enche de lágrima, a voz falha, porque a emoção, o sentimento vem à tona. Exato. Então, no dia seguinte, a professora de português estava dando a nota e lá aquela turma toda falando, quem participou do trabalho, tal, tal. Ah, tá, todo mundo fez o trabalho, então vou dar nota tal. Aí levantou uma menina lá e falou assim, não, todo mundo não. Teve os que ficaram desfilando. E entre os que ficaram desfilando, ela me apontou como uma das pessoas que estavam desfilando. Eu falei assim, eu não sabia me defender, eu era tímida e chorava à toa. Vocês têm uma noção de uma menina com 13 anos, né? Era outra Cris. Com certeza. Com certeza, gente. Com certeza. Eu era a tímida, eu era a que chorava à toa, eu era a que não sabia quem eu era. Nossa, gente. Então tinha todos esses problemas na minha cabeça. E na frente da turma elas falaram que eu não fiz o trabalho da escola, que eu fiquei desfilando lá com os meninos. Eu falei assim, não, isso é mentira. Foi a única coisa que eu falei e comecei a chorar. A professora, Deus que me perdoe, mas acho que ela não se amava, nem amava ninguém. Ela foi e falou assim, vai levar um 0. Ela ainda ficou do lado da turminha, lá do barulho. Do lado da turma que aprontava, né? Nossa. Então, levei um 0 na frente de todo mundo, fui humilhada, me senti a pior das pessoas, saí chorando da sala de aula, em prantos. A minha vontade era de sair correndo, né? E me esconder debaixo esconder a cabeça debaixo do buraco, né? Com certeza, né? Literalmente. Mas assim, aí eu ainda tive que esperar, né, o outro tempo de aula, porque o colégio não abria o portão para a gente sair assim antes que terminasse a aula e tal. Aí fui com aquela cara inchada de tanto chorar, assisti mais um tempo de aula, aí deu o horário de ir embora, fui embora para casa, meio desnorteada. Sabe, no automático, você sabe só o caminho da casa e vai? Então, foi assim. E eu lembro que nesse dia,
a minha mãe não estava em casa, ela saiu para levar minhas irmãs mais novas, como eu te falei, eu tinha uma de 3 e uma do meio, que era 3 anos mais nova que eu, que tinha 10 anos no caso. Elas saíram, elas foram ao médico, fazer alguma coisa com a minha mãe. Ou Eu seja, a já casa ia, estava voltava da vazia. escola sozinha. Estava vazia a casa. Eu fui direto pro meu terraço, eu não comi, eu não bebi, nada. E eu fui pro terraço e eu sentei no terraço, encostei na parede, coloquei a minha cabeça entre as pernas, assim, né? Posição quase fetal, né? Sentada. E eu só chorava. Aí eu comecei a escutar as vozes, aquelas vozes que eu já falei para você, né? Que eu escutei a voz do lado esquerdo falando: ninguém gosta de você, ninguém te ama, ninguém liga, você já foi humilhada na escola, ninguém te aceita, né? Eu me achava inferior, né, às outras pessoas. E acaba logo com esse sofrimento. Aí eu falei, Arrepia aqui agora. Aí do lado direito eu pensava assim, né? A outra voz falava. Na época a gente lembrava muito daquele anjinho da Mônica o diabinho, né? Falando e o outro. Aí no meu lado direito falou assim: não é possível, seus pais te amam, você tem seus avós, suas irmãs. Aquela confusão mental que um adolescente passa, gente. Que adolescente quer o quê? Ele quer ser incluído, ele quer ser amado e ele quer ter limites. É tudo que ele precisa. E eu não era inclusa no ambiente escolar. Eu não me encaixava naquele ambiente. Então, rolou muita coisa na minha cabeça. Eu não tinha a estrutura emocional que, de repente, o seu filho, um adolescente, hoje tem, de uma mãe que conversa, né, sobre isso. Na minha época, eu não tinha nada disso. Não tinha psicólogo, terapeuta à minha disposição, nada disso. Ninguém falava em depressão. Eu já andava triste. Eu já andava triste por causa do bullying na escola. E quando teve essa nota na frente de todo mundo, da turma toda, onde eu me senti humilhada, aquilo foi o caos, aquilo foi a gota d'água que faltava. Então, eu fui lá no terraço, eu já estava no terraço, me dirigi ao parapeito da minha casa. A casa, no caso, o terraço era no 3º andar, então deveriam ter uns 9 metros de altura. Eu lembro que eu botei as mãos no parapeito, botei o bruço para fora, olhei a rua, não tinha ninguém. A casa do meu vizinho tinha uma piscina muito grande, né? E eu pensava assim, ou me jogo na rua, ou me jogo na piscina. Na piscina pode ser que eu não consiga fazer o que eu quero, né? Então vamos jogar na rua mesmo. Aí hoje a gente ri, né, Gi? Mas quando eu coloquei assim a mão no parapeito, coloquei as pernas, a primeira perna para fora, chorando muito, eu escutei uma voz bradando no meu ouvido direito, falando: não faça isso. Você tem valor, eu já morri por você, e se você tirar a sua vida agora, você não vai ver e não vai viver as coisas boas e maravilhosas que eu preparei para você. Caramba, Cris. Você é forte, hein? Daí eu dei um impulso para trás, né, Gi? Porque eu me joguei pouco para trás e eu tirei a perna. E atrás de mim tinha uma piscininha pequena que meu pai fez de cimento também. E eu sentei ali e comecei a chorar. Naquele momento eu entendi que era Cristo falando comigo, porque eu era cristã. Minha mãe me levava à escola dominical. Eu ouvia de Jesus, apesar de não entender quem eu era, mas eu sabia que Cristo tinha morrido na cruz por mim, que me amava, que tinha pessoas que me amavam, que eu era amada pelos meus pais. Tudo. Então, naquele momento, eu me senti amada mesmo. Eu me senti amada por Deus, por Cristo. Eu descobri que Ele era o meu único e verdadeiro amigo. E dali para frente, eu tive uma outra história de vida. Eu aprendi com 13 anos que eu tinha valor, né? Que foi a frase que você fixou na sua mente, né? Que você hoje entende por que é o projeto Valorize. Então, é porque ele falou para mim: você tem valor. Eu já morri por você na cruz. Quando falou isso, eu entendia: Jesus
tem de tudo. Aí veio aquele impulso para trás. Então, por isso que o projeto chama-se Valorize, tá, gente? Valorize-se, né? Porque você pode ser valorizado por outras pessoas. Mas se você não se valorizar, né, de não tiver amor próprio, não sentir amor pela sua própria vida, eu disse lá no meu livro, no Renascendo Após a Pandemia, que qualquer pessoa pode te amar, seu pai, sua mãe, sua rede de amizades e tudo, mas se você não se sentir amada, se você não se amar, ninguém vai poder fazer nada com você, né? Exatamente. Porque a gente tem que sentir esse amor. Porque às vezes a pessoa não entende, como é que a pessoa cometeu um suicídio, ela era animada, era alegre, ela tinha família, não tem o porquê, né? Que é o caso aí do Mike M, né? Mike, que é o Setembro Amarelo, não tinha porquê ele... A gente não sabe qual o verdadeiro motivo que levou o Mike, né, a tirar a sua vida com 17 anos, no seu Mustang amarelo, né? A gente conta aqui a história. Então, ele deixou um recado, falando para os pais não se culparem. Então, não era culpa dos pais. Ele falou, eu amo vocês, não se culpem. Mas era ele, internamente, tinha algum problema nele que não estava encaixando. A dor que ele estava sentindo era tanta, porque eu já senti essa dor. A dor é tanta, Gi, que você entra em desespero e não acha que nada vai resolver aquilo. Saída, né? Não, eu não queria enfrentar mais um dia de escola, eu não queria ser ridicularizada novamente, eu não queria sentir mais nada daquilo. E o adolescente tem muito isso, o impulso. Às vezes o adolescente faz muitas coisas no impulso. Adulto também, dependendo da maturidade, né? Então, a gente usa aquela dor, aquele desespero e reage no impulso. Então, o ato de eu querer tirar a minha vida foi ali o impulso de que eu queria ficar livre daquela dor. Mas, na realidade, a pessoa que, vamos dizer assim, chega a pensar numa ideação suicida, ela não está querendo se matar, ela está querendo ficar livre daquela angústia, daquela dor, que ela acha que nada vai resolver. Entendeu? E a gente aprende isso hoje na psicanálise, na psicologia, né, com os atendimentos, na terapia. Mas na minha época não tinha nada disso, eu não tinha acesso, gente, a nada disso. Não se falava sobre isso, né? Não se falava sobre isso. Assim como o Mike M, que foi por causa dele que foi criado o Setembro Amarelo, né, a cor amarela, porque lá em 1994 ele tirou a sua vida dentro do seu próprio carro, com 17 anos, né, com um tiro, e deixou ainda um bilhete para os pais. Então ele ainda se preocupou em tirar a culpa dos pais. E o Mike, como eu falo muito sobre o Setembro Amarelo, o Mike, ele era habilidoso, ele era gentil, ele era carinhoso. O testemunho que as pessoas dão a respeito dele é que ele gostava de viver, que ele ajudava as pessoas, só que internamente ele deveria ter alguns problemas que ele não conseguia lidar e não queria falar. É por isso que o Setembro Amarelo as pessoas pedem falar, é a melhor opção, fale, coloque para fora. Assim como eu sofri, eu fico arrepiada, assim como eu sofri calada, eu não falei para os meus pais, eu não falava com ninguém, eu não me abria. Assim o Mike também. Ele não falou para ninguém, tanto é que os amigos, ninguém desconfiava, ninguém poderia dizer. O Mike reformou o Mustang amarelo deles de todo, ainda pintou de amarelo. Ele trabalhou intensamente por aquilo. Ele tinha um alvo, ele queria aquele carro para alguma coisa, de repente para se sentir, né, visto. De repente ele não se sentia visto pelas pessoas. Mas isso é uma questão de amor próprio, né? De interna. Eu não posso, eu como psicanalista e tantos outros, a gente não julga o que leva uma pessoa a cometer o ato, né? Porque é complexo. Pode ser no impulso da dor, a pessoa quer ficar livre daquilo, pode ser uma dor que ela já está sofrendo há anos, porque a depressão, né? Pode também acarretar a distimia que leva muitos anos. Uma pessoa pode assim, estar no estado de tristeza tão profundo que vai se arrastando, né? Porque tem a depressão, né? A gente não falou, mas tem a depressão a leve, a média e a maior, que hoje a gente chama de grave. A leve,
ela não interfere muito na sua vida. Você sente tristeza e tal, começa a deixar de fazer o que gostava, mas ainda trabalha, ainda interage com alguém. Aí, quando ela vai passando da leve para a grave, né, para a média, no caso, aí você já vai se isolando, já não sai mais com os amigos, já fica isolado, já fica trancado no quarto. Tem uma fase, tá? De a leve para média, ela não começa na grave. Ninguém começa a ter uma depressão grave. As pessoas começam a ter depressão, né? Isso, as pessoas começam a ter depressão com sentimentos de tristeza, frustração. E se elas ficarem remoendo aquilo por muito tempo, aí vai durando uma semana, 2. Passou na 3ª semana, você já tem que estar atento. Para você que está me escutando, que vai ver essa live, se você está no estado de tristeza, de frustração, você fica atento, porque se isso está passando por mais de 2 semanas, para 3, já vai fazer um mês, procure ajuda, peça ajuda. Que essa é a intenção do Setembro Amarelo. Peça ajuda, porque você não vai conseguir sozinho. Nem sempre você vai conseguir sozinho. Eu tive a ajuda de Deus, gente, porque eu não tinha ninguém naquela época para me falar o que era depressão, para fazer terapia, nada disso. Para dar um diagnóstico, então, né, Cris? Não tinha, nem se escutava falar, eu não escutava falar que existia isso, depressão, psicólogo, terapeuta, não era igual hoje. Gente, hoje nós temos acesso a tanta informação. Se tem uma coisa que eu posso dizer para você, que está sofrendo de tristeza, de depressão ou de ansiedade, busque conhecimento. Porque na rede social tem tanta informação. Aí você vai saber o que você está sentindo realmente. Porque as pessoas, elas vulgarizam a depressão. Ah, hoje eu tô deprê. Ah, não sei o quê. E não sabe o que é depressão. É uma tristeza, é um estado de tristeza profundo que leva a pessoa a deixar de comer, a deixar de sair, não tem mais humor, não quer mais rir das coisas. O mundo torna-se cinza. Até de tomar banho, né? Coisas básicas do dia a dia. Ela perde essa vontade. Quando vai gravando para média, a pessoa já não quer mais sair do quarto, né? Fica dormindo, de repente, o dia todo. Não quer tomar banho, não quer mais ligar, falar com os amigos, não quer falar com pai e mãe. Tem tudo isso. Ela vai se entregando. E é uma coisa que ela não sabe sair. Porque ela acha que ela só quer ficar descansando naquele momento. Aí chega no dia seguinte, a depressão vai drenando a sua energia, que ela vai roubando de você toda a sua energia física e mental. Aí rouba a dopamina, a serotonina, você não está fazendo exercício físico, aí vai se entregando, né, a sua vida e vai deixando de comer, né? Ô, Cris, vai entrando no estado melancólico. Tem outro ponto bem importante aqui, que inclusive a Arte em Festa, ela mandou mensagem aqui, ela falou assim que a irmã dela, com 23 anos de idade, se jogou do 3º andar do prédio que ela morava, ela tentou se matar, ela era uma garota linda, alegre, estava no último período da faculdade, foi uma surpresa para todos. Felizmente ela sobreviveu, mas sabe, um ponto importante aqui é sobre o familiar, sobre a pessoa que está do seu lado, né? Porque muitas vezes a pessoa que está do seu lado está sofrendo e você não consegue identificar, né? Então, quando acontece algo parecido como o dela, como o seu, o familiar ele fica muito assustado. Ele fala, caramba, mas aparentemente a pessoa estava feliz, estava alegre e estava tudo bem. E como que assim, de repente, é o caso do Mike também, né? Mike. Nossa, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que faz acontecer, ele foi lá, reformou todo o carro dele e tal, e de repente acontece uma situação dessa. Então, assim, como a família, as pessoas em volta, pode ficar em alerta, sabe? Quais são os sinais pequenos, porque às vezes é muito sutil, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, ela vai estar numa situação de tirar a própria vida quando ela estiver acamada, quando ela estiver triste, e você vai conseguir identificar. E muitas vezes não. Às vezes são coisas bem sutis
que a gente, se começar Sim. a prestar atenção no outro, porque às vezes o outro também não entende, né? Ele tá passando por uma situação também que não sabe identificar. Então, assim, como a gente consegue identificar os detalhes, os pequenos detalhes de uma pessoa próxima, que a gente possa ficar atento, sabe? É, é como eu te falei, Gi, a pessoa começa a deixar de fazer coisas que gostava, né? Começa a se isolar, já se saía com as amigas, não está saindo mais, está arrumando, está dando uma desculpa. Para você ter noção, Gi, eu atendo mulheres no projeto lá que chegam para mim com depressão média, ficam o dia todo na cama e só levantam quando o marido às vezes está perto de chegar ou quando os filhos vão sair da escola, aí elas fazem aquela comida rápida, atendem a criança, atendem o marido, né, e tal, vai dormir no dia seguinte, aquele processo começa todo de novo. E o marido e os filhos não sabem. Então é importante, no caso que você falou aí, da família perceber, sim, porque hoje em dia estamos todos em correria. Tá todo mundo Muita correria. correndo. Muita. Muita correria, né? Aí no Japão, né? Então você sabe bem do que eu tô falando. Aqui no Brasil, as pessoas estão, assim, ansiosas. O Brasil está nos 10, entre os 10 países do mundo, no ranking mundial, de pessoas com depressão e ansiedade. Então, na época da pandemia, já éramos 18 milhões. Em todo o mundo, 300 milhões. Nossa, é muita coisa, cada 40 segundos. E a cada 40 segundos, uma pessoa tirava a sua vida. Nos dados de 2012, 2014. Então, você imagina depois, pós-pandemia. É importante que os parentes familiares estejam atentos a esses comportamentos. Não vê se está comendo, não está comendo, está cabisbaixo, deixou de sair, deixou de jogar bola, deixou de ver os amigos, está muito trancado no quarto. Isso acontece muito com adolescente. O adolescente não fala. Tá no celular. E com eles é trancado, mais desafiador ainda, né, Cris? Porque tem essa questão da transição dessa fase de criança para adulto, essa fase de mistura de sentimentos, emoções, né? Estão completamente hormônios. Perdidos, então fica mais difícil ainda identificar, né? Porque eles querem estar no mundinho deles. Isso. Eu me sentia perdida. Não sabia blindar minha autoestima, não sabia quem eu era, não sabia o que eu merecia. Porque se você trabalhar a autoestima de uma criança, já desde novinha, ela vai chegar num ambiente escolar, vai saber se coleguinha chamar ela de burra, ela sabe que ela não é burra. Entendeu? Sim. Porque os pais estão ali blindando aquela autoestima daquela criança. Adolescente, a mesma coisa. Por que o adolescente faz muita coisa para agradar os colegas, para se sentir incluído? Então, como é que esse garoto foi e tomou? Teve um caso que aconteceu aqui. O adolescente se entupiu de canela em pó. É um jogo na internet que estava tinha mesmo. Tomou canela em pó, sufocou. Gente, morreu. Como é que ele foi fazer isso? Porque estavam os colegas todos desafiando ele. Aí, para ele se sentir incluído, fez isso. Infelizmente, acontece. No ambiente aí que a menina falou da irmã, né? Que estava no ambiente da faculdade, né? E tal. Muita pressão psicológica também. Algumas outras questões. Existem, né? As questões também de perda, de luto, mas existem também as questões psicológicas que influenciam na sua vida, que a pessoa pode ter sofrido um abuso na infância e ela guarda aquilo sozinha e vai levando toda a vida, e quando chega uma fase que ela não aguenta mais... Às vezes é ligado a algum trauma, algo lá atrás que ela não tem consciência, né? Inclusive, ó, a Jana, ela escreveu aqui que ela está diagnosticada com depressão grave e anorexia nervosa. Então, ela falou assim que se vê nas falas do que a gente está conversando aqui. Então, é algo muito grave, muito sério, né? Exatamente, exatamente. Então, a anorexia nervosa dela deve ter chego por quê? A partir de algum tempo ela já estava começando, né, ter dificuldade para comer. A angústia, gente. O que a angústia causa? Dor no estômago. Você não sente vontade de comer, fica embrulhado, não desce a comida. Verdade. Então,
toda os seus sentimentos, de todas as suas emoções, reagem em alguma área do seu corpo. A angústia ataca o estômago, né? A ansiedade deixa o seu coração acelerado, palpitando, você fica com suor nas mãos, você sente medo, né? Da taquicardia, soa as mãos, você fica com medo. A ansiedade, ela é a outra moeda do medo. O medo em si, ele serve para não deixar a gente chegar perto de um cachorro bravo que pode te morder, né? Para nos defender, a ansiedade, né? Nos proteger, nos assim. defender. A ansiedade leve, ela não deixa você ir para um ambiente onde você vai dar uma palestra sem ter estudado. Você fica ansioso porque, né? Mas você se prepara por causa dessa ansiedade para você não passar uma vergonha, né? E tal. Igual eu fiquei a semana toda estudando. Então, aí a gente se prepara, é uma ansiedade e tal. Vai dar tudo certo, mas você controla, é uma coisa boa. Mas quando ela passa a controlar você, aí já fica difícil. Que foi o meu caso também, que eu tive transtorno de ansiedade em 2016. Porque eu fechei uma loja. Eu te falei que eu tive uma confecção de biquínis, né? Uma loja. E na época, entre 2014 e 2015, houve, aqui no Brasil, né, uma fase econômica ruim e muitas pessoas fecharam seus comércios, que não me atingiu. Eu tinha 8 anos de loja física e eu precisei fechar a minha loja. Fui trabalhar com a minha loja, botei no terraço da minha casa. Enfiei tudo lá, cheia de dívidas. Aquilo me trouxe uma ansiedade tão grande. Como é que eu vou pagar minhas dívidas? Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que pagar a dívida. E aquilo foi, né, me gerando uma ansiedade, um nervosismo, que aquilo foi começando a passar do limite e me deu um transtorno de ansiedade na cozinha da minha casa, onde eu tinha aberto a torneira para lavar a louça. Eu nem estava comendo naquela semana. Abri a torneira para lavar a louça e meu coração disparou. Gente. Parecia que eu ia morrer. A sensação é essa, do transtorno de ansiedade. Paralisei. Eu não conseguia nem fechar a torneira, nem acalmar meu coração. Eu falei assim, Senhor, misericórdia, eu vou morrer agora. Aí eu fui entender que eu estava com transtorno de ansiedade. Aí quer dizer, quando a ansiedade te paralisa, aí já é o transtorno. Porque o transtorno é o quê? Aquilo que transtorna a sua vida, que não deixa você ter uma vida normal. Paralisou você. Aí a pessoa vai parar no hospital, acha que vai morrer, sente aquilo, e o coração palpita do nada, e você não consegue enfrentar algumas situações. Para quem tem fobia, evita lugares. Tem gente que tem fobia de elevador, né, e tal, não é. Tem vários tipos de transtornos, né, gerados pela ansiedade também. Então você tem que se conhecer muito bem para você saber a que ponto que aquilo está chegando. No meu caso, o transtorno de ansiedade, eu já não comia. A comida não descia, estava me gerando uma angústia. Aquilo foi crescendo, que é o caso, né, da nossa querida que está aí na live, né? Já, o transtorno, que a anorexia que ela tem, já deve ter sido gerada. Isso já deve ter sido gerada por quê? Por causa do nervosismo, que passou do limite e ela não conseguiu controlar e afetou o estômago dela. Eu sei o que é isso. Já fiquei quase um mês sem comer. A comida não descia de jeito nenhum. E a pessoa, querendo se livrar daquilo, de repente, ela, graças a Deus, foi diagnosticada, procurou um médico, né? Então, esses casos a gente já indica para o médico e para o psiquiatra também, tá? Tem que fazer um tratamento, não deixe passar desapercebido, trate. Você acha que muita gente chega para a gente no consultório e indicado por alguém e tal, mas já não estava numa situação que já está grave. Entendeu? Por quê? Porque no início lá não identificou, não pediu ajuda, ou alguém falou, não, imagina, eu não estou assim, eu não preciso, entendeu? Porque ninguém entende a dor que ela está sentindo, nervosa por alguma coisa, tá? Ela não conseguiu controlar. Isso que ela não conseguiu controlar, aquilo controlou a pessoa. Então, gerou, né, uma neurose, gerou uma fobia, gerou aí a anorexia nervosa, mas tudo isso tem tratamento, tá? E você vai ser
aí se tratando que vai dar tudo certo. São fases, acontece, mas já que chegou nesse nível, procure o tratamento, tome a medicação e procure fazer algo que você gosta, que relaxe você. Isso é muito Estude importante. sobre o assunto. Estude sobre o assunto. Gi, na minha época, lá com 13 anos, o que me salvou da depressão, além de Deus, foi pegar caminhos que o cérebro cria para você sair de uma tristeza. Eu era envolvida com o ambiente de igreja, então eu comecei a escutar músicas de igreja e passar limpo no rádio, gravava, passava limpo. E aquelas músicas falavam coisas boas sobre a pessoa, sobre mim. Então eu comecei a acreditar no que eu podia, como eu era, qual era o meu potencial. Então a musicoterapia, que na época eu não sabia o que era, mas mudou. Por isso eu te falei que o meu primeiro vídeo foi a respeito da música, que ela muda o estado mental. Uma boa música muda o seu estado mental. Uma boa música ajuda você a dormir. Tem a música para dormir, tem a música para elevar lá, né? A serotonina, para levar os seus hormônios da felicidade, a energia, você dá uma faxina, uma música agitada, legal. Tem a música que te deixa deprimida. E tem aquelas então, você tem letras pesadas que vão entrando inconscientemente e que vai fazendo um estrago ali com o tempo também, né? Sim. Então, você tem que ter autoconhecimento para você saber e se conhecer. O que está entrando na sua mente? Os seus ouvidos são a porta de entrada. A sua mente é o hotel onde todas as informações vão ficar ali. Aqui elas vieram. Quanto tempo elas vão passar? O que elas estão fazendo com você? Então, tudo isso é importante, você fazer isso. A gente dá lá com as meninas do projeto, eu tenho uma mentoria com elas, que a gente trabalha a autoestima. Porque você tem que blindar. Olha só, alguém te falou uma coisa que te ofendeu, não aceita. Se afaste, não vai entrar aqui, não vai perturbar, não, porque não sou eu. Eu sei quem eu sou, eu tenho amor próprio, eu não sou. Eu não posso aceitar uma desvalorização. Eu não posso aceitar que alguém diga o que eu sou, deixa de ser. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que me amar. Então, o lixo emocional da outra pessoa não vai atingir a mim. Aqui não vai entrar. Entendeu? Por quê? Se eu deixar tudo que eu escuto entrar na minha mente, desce pro meu coração, aí começa as doenças. Vai começar a doer tudo, vai doer a cabeça, vai doer o pulmão, vai doer o corpo. Uma coisa você ter vai uma levando a outra, né? Vai. Deixa eu aqui. Gente, eu nem sei quanto tempo a gente tá nessa live, né? Mas vamos embora. Tudo bem. Vamos deixar fluir. Se a gente deixar, a gente vai. Olha só, as suas emoções, tá? E as suas enfermidades. A raiva, ela adoece o fígado. A tristeza, ela adoece os pulmões. A angústia, ela adoece o estômago, eu já falei. O estresse adoece o coração. E o medo adoece os rins. Então, nossa, que interessante. Conteúdo psicanalítico, né? Aí, gente, já voltem essa live quando vocês forem assistir, anota tudo. Isso aí é uma informação importantíssima. Sim. Aí, quer dizer, aí por causa desses sentimentos, dessas emoções, porque sentimento tá o quê, gente? Sentimento tá guardado no seu coração. As emoções estão na sua face, no jeito como você reage. A Gi sabe quando eu tô feliz, quando eu tô rindo, né? Quando eu tô meio assim, quando eu esqueço alguma coisa, de repente ela identifica o meu rosto, o meu semblante, as minhas emoções. Quando eu sinto raiva, né? Sim, quando a gente está fazendo aquela volta, palestrante tem muito isso, né? De fazer aquela volta para não perder o fim da meada. A gente percebe tudo isso. Então, as suas emoções, elas são uma reação à sua realidade. A pessoa te ofendeu, você fechou a cara, né? Já sabe. Postura também, né? Diz muito sobre isso. Gostou. Isso. A sua postura, tudo diz sobre você e reflete as suas emoções. Agora, os seus sentimentos estão guardados lá dentro do seu coração. É terra que ninguém pisa. Você pode estar rindo aqui, mas está com um problemão para resolver amanhã de manhã e não sabe como vai dar conta e está nervosa por causa disso. De repente, nem vai dormir à noite. Então, a gente não sabe, porque é um sentimento seu, é uma angústia que você está sentindo, que de repente você
você não passa para as outras pessoas. Por isso, de que muita gente fala assim, aquele menino era o mais animado da turma, era não sei o que, de repente era para estar escondendo uma depressão, um sentimento de inferioridade, coisas que estavam guardadas dentro dele que a gente não sabe. Entendeu? Tem um filme, Gi, que eu assisti e que foi assim, um filme chave para mim, lá quando eu criei o Projeto Valorize, que é Lugares Incríveis. Gente, já anotem aí, ó. Já anotem, vão Lugares assistir. Incríveis. Lugares Incríveis. Eu vou fazer o corte Vou até dele. anotar aqui também. Eu vou fazer o corte dele porque o filme, gente, ele começa com uma cena muito forte. E eu me identifiquei muito com o filme, porque a menina já estava no parapeito da ponte para tentar um suicídio, entendeu? Aí o filme vai se desenrolando. Não vou contar, que senão vou dar spoiler para vocês. Então assistam. Assistam e depois compartilhem com a gente. É um filme incrível, que mostra uma realidade das pessoas, assim como o Mike, que queria ver todo mundo bem, dava assistência para todo mundo, aparentemente estava bem, tinha interação com os amigos, queria ver todo mundo bem, mas ninguém sabia como é que ele estava. Entendeu, Gi? Então existe muito isso, disfarçar o sentimento, porque você é aquele cara legal que fala com todo mundo e tal, que é o bambambam, que tem o Mustang amarelo, que as garotas vão ficar olhando e tal, um cara que ajuda. O Mike ajudava pessoas na rua que estavam com carro enguiçado. Ele era mecânico, ele era habilidoso, ele tinha talentos, ele era amado pelos pais, pelos amigos. Mas dentro dele ninguém sabia o que ele estava passando. Então isso tem muito a ver também com as reações. Às vezes é uma pessoa muito eufórica demais. Você não sabe o que ela está escondendo nessa euforia toda. Verdade. A euforia também pode ser um dos sinais de depressão, tá, gente? Verdade. Porque às vezes a gente acha que é só uma pessoa apática, uma pessoa triste, uma pessoa assim mais fechada. E de repente não. Às vezes atrás de algo assim, né, que nem você disse assim, de uma expressão maior, pode ser que ela também esteja escondendo algo ali atrás, né? Ela esteja disfarçando, vamos dizer assim, os sentimentos. Porque tem as questões, como eu te falei, da euforia, né? As questões das fases. O transtorno de humor, a bipolaridade, também está embutida ali nessas emoções que sobem e descem da depressão, entendeu? Porque pode ser a pessoa um dia está bem, conseguiu levantar e tal, mas no dia seguinte voltou aquilo tudo de novo. Então, por isso que muitas vezes a família às vezes não identifica, porque a pessoa não ficou 2, 3 dias ruim de uma vez, entendeu? Tentou e tal, foi lá, trabalhou. Eu conheço pessoas que, infelizmente, tem a distimia, né? Que é aquela questão da oscilação, do humor e tal, e da depressão. Elas tomam um remédio, estão em casa, daqui a pouco sai para trabalhar, aí quando volta, passa aquele dia todinho dormindo, tomando remédio, e no dia que tem que trabalhar, vai trabalhar. Mas ela está com uma depressão ali que já está se arrastando. Escondida, né? Reprimida. Escondida. Isso acontece muito, Gi, na área profissional da medicina. Os enfermeiros aí, que tem o burnout, né? Que a gente chama de aquele transtorno por estresse de trabalho, né? Que muitos aí perderam a sua vida na pandemia. Então, aquele estresse todo, eles têm acesso a medicações, eles sabem muita coisa e de repente não transparece, entendeu? Nossa. Às vezes as pessoas não sabem, não fica, porque eles, vamos dizer assim, de uma certa forma, sabem disfarçar muito bem, né? Quem tem acesso a... E tem outra coisa também, muitas vezes a pessoa ela consegue ajudar todo mundo. Que nem você falou, muitas vezes são pessoas na área, né, ali da medicina, que ajuda, que salva muitas vidas, mas de repente ela não consegue se ajudar. Então eu acho que a cobrança é até maior. Porque assim, como eu consigo ajudar tantas as pessoas e eu não consigo me ajudar?
Ou então, assim... E a vergonha também, Gi. Exato. A vergonha, então, assim, eu sei, eu tenho acesso, eu tenho informação, E eu mas não o que eu estou consigo. sentindo, se eu falar, eu vou me sentir vergonhada. É, Por quê? Se tem coisas que uma pessoa, ou os parentes, familiares, não devem falar para uma pessoa em depressão, é que, isso é bobagem, você tem frescura. de tudo. É, Você tem de tudo. E por que você está verdade. pensando nisso? Imagina. Ah, não, se você quiser, você sai disso. Não é possível. Igual o pai fala para o adolescente: eu te dou de tudo. Você Uhum. tem tudo Simples dentro de assim, casa. né? Mas de repente ele não tem carinho, afeto, Atenção. não se sente amado. Por isso que é bom a gente saber também as linguagens do amor das pessoas, né? Nossa, A isso gente é muito precisa bom. perguntar para os nossos filhos. Precisa perguntar para os nossos filhos se eles se sentem amados. Qual a linguagem do seu filho? É passar tempo com você? Ou, né, sair para passear em tempo de qualidade? Uhum. Ou uma palavra, né? Falar e tal. Por quê? Eu vou ser sincera com você, Gi. Meus pais me amavam, a gente passeava, a gente brincava, a gente ia para a colônia de férias, mas de repente a falha foi que eu não me sentia amada. Então, de repente, perguntar se eu me sentia amada, se eu É verdade. entendia aquilo como amor, entendeu? Tem várias Faz sentido. hipóteses. Nossa, faz muito sentido. E tem um livro muito bom, né? Falando assim, as linguagens do amor. Tem um livro Sim, muito bom que ele chama as cinco linguagens do amor. Tem de relacionamento, tem de crianças e adolescentes, né? aqui, Ah, gente, ó, 5 linguagens do amor, tá? gente, maravilhoso. Eu tenho aqui também. É Esse aqui muito. eu Olha, ganhei, eu acho que é antigo, mas já tem revisão, já deixa eu ver se tem eu acho. Aqui, ó. Peraí que eu vou pegar o meu aqui. revisado, né? Tem conteúdo revisado, né, Gi? Tem aqui, ó. Esse aqui é o de relacionamento. Inclusive, ele tem o Isso. teste aqui no finalzinho do livro para o esposo e para a esposa, para eles fazerem, né? Para descobrir Ai, que legal. qual que é a linguagem de amor do um do outro. Um do outro. Esse aqui é o de adolescentes, gente. Esse aqui eu achei muito legal. E tem o de criança também, só que o de criança eu não tenho porque os meus já são adolescentes, né? E aqui, né? E aqui no final também tem o teste para você fazer sobre a linguagem de amor dos seus filhos. Isso aqui é muito Ah, legal. importante. É muito Viu, importante. gente? A Gi já está interagindo nesse assunto aí, né? Nas linguagens de Gente, amor. nossa, aqui eu tô cheio E dos eu livros ali, ai, que linda! vários para ler, Os meus livros estão lá no e é escritório. maravilhoso, né? E a linguagem de amor, hoje, não é uma só. Às vezes a pessoa tem Isso, palavras de afirmação, mas não é só palavras de afirmação, ela quer tempo de qualidade. Então, não é uma exatamente. só, de repente, não é uma linguagem só. A minha linguagem, de repente, lá na adolescência, era, né, palavras de afirmação. Ó, você é amada, nós chamamos, né? De repente, eu precisava dessa palavra lá. Porque tempo de qualidade eu tinha. Meu pai levava a gente para a colônia de férias, a gente passava tempo junto, Uhum. entendeu? Apesar dele trabalhar muito, a minha mãe tinha mais 2 crianças menores para cuidar. De repente, em algum momento, eu me senti sozinha. E não tinha com quem falar, né? Exato. E muitas Então, vezes para os pais eles estavam dando o melhor, estavam dando o amor, estavam dando de tudo, mas não era a gente aquilo que você estava precisando, porque não é a sua A gente que linguagem é de pai amor, acha né? que está dando o melhor, né, Gia? A gente que é pai, dificilmente a gente identifica a falha, né? Se tem uma coisa que eu posso dizer para você, é que 5 minutos, olha, vai fazer diferença? Vai, mas não é em 5 minutos que você vai poder suprir a necessidade do seu filho. Você vai ter que passar mais tempo com ele. Você vai ter que arrumar tempo para, né, Não é levar ele. quantidade, é qualidade, né, Cris? Qualidade do tempo. É Isso, qualidade. qualidade do tempo. Você tem, eu me lembro que os meus filhos eram pequenos, eu chegava cansada da loja lá, eu trabalhava na época de verão, trabalhava até de madrugada. Então, quando eu chegava mais cedo em casa, eu jantava e voltava às vezes, ou levava trabalho para casa. Eu, antes deles dormirem, eu sentava e ficava 1 hora interagindo, contando histórias, perguntando como é que foi o dia no colégio, para não deixar, de repente, a falha que aconteceu comigo acontecer com eles também. Porque eles são diferentes de mim. Eu precisava saber, né, identificar algum processo, alguma coisa. Então,
os filhos são diferentes. Às vezes a gente, para um, ele quer um presente, para o outro, ele gosta de ser elogiado, o outro quer sair. Cada um tem a sua linguagem do amor. Isso. Somos únicos e diferentes. Muito diferente. Né? Então, tudo isso precisa ser identificado, Gi. Esse é o ápice da questão, né? As pessoas são diferentes, elas são únicas, e com cada uma funciona diferente. Por isso, o Setembro Amarelo vem para alertar e pedir ajuda, porque é muito complexo. Não dá para você dizer que tem uma causa essencial que leva uma pessoa a contra a sua vida. Uma única causa, não, né? Não tem. Sem tirar aquela coisa que eu te falei do impulsivo, né? No meio do furacão, da tempestade, a pessoa não vê outra alternativa e pensa ali em atentar contra a própria vida. Entendeu? Mas não imagina que aquilo vai passar e tudo. Às vezes, analisando pode chegar no consultório, como eu já ouvi várias vezes, e a pessoa tem atendimento psiquiátrico, tem todo um atendimento, mas já está numa depressão grave, está tentando sair daquilo, não pode deixar a medicação vencer, não pode ficar muito tempo sem a medicação, tudo isso tem que ser observado. Aí assim, eles deixam às vezes escapar. Se eu pudesse, né, acabar com isso de uma vez, sei que depois voltava para ver como é que ficou a situação. Sabe? Às vezes fala da boca para fora, mas às vezes, né, passa realmente pela mente. É verdade. Então, tudo isso você tem que identificar quando seu filho está com um temperamento muito irritado. Meu filho, na adolescência, ele ficou irritado, ele ficou chateado, ele queria fazer o que ele queria e era muito confrontante. Então, a gente tinha que botar limite. Aí, hoje, ele agradece os limites. Mas naquela época ele não estava, entendeu? Mas foi necessário, né? Que às vezes a gente, como pai, mãe, quer agradar demais e acaba fazendo todos os gostos, mas no fundo ele precisa, o limite, ele acaba sentindo que ele está sendo protegido, que ele está sendo amado, né? Então, às vezes o limite ele faz parte desse amor do pai, mesmo que o filho na hora ele não queira. Fala, não, eu não... Né? Não quero obedecer, você tá errado e tal. Mas às vezes faz parte, né? Porque o adolescente, ele precisa sentir que tem alguém ali cuidando dele, né? E às vezes é através desse limite que os pais dão para os filhos, né? Sim. Eu costumo dizer, Gi, que o meu pai foi um pai ruim. Ele não me deixava ir em todos os passeios da escola. Olha. Ele não deixava eu dormir na casa. Você já foi bem rígido. Ele não deixava eu ir assim a passeios em que ele não fosse. Na época eu achei que ele era ruim, horrível, né? Eu e minha irmã, a gente ficava chateada porque a gente não ia passeio de escola. Aí, quando eu cresci, eu tive os meus filhos e tal, mas eu sempre amei meu pai, né? E quando eu tive meus filhos e tal, eu entendi o cuidado que meu pai tinha comigo, entendeu? Porque os outros iam, os outros que iam, a gente via o comportamento e quem eles eram naquela época. E não tinha um pai que dava limite, que segurava, entendeu? Então acabaram indo por situações extremas. Sim. E no meu caso, eu fiz igual meu filho, né? Hoje eu agradeço porque eu tive um pai ruim, porque o pai bom faz o que o filho quer. Os pais ruins, eles fazem o que os filhos precisam. Exatamente. Então, não seja a mãe boa, seja a mãe que faz o que seu filho precisa. Tem que mesmo que ele não goste. Tem que dizer não, tem que dar limite, tem que fazer, arrumar a cama, lavar banheiro, cozinhar. Vai que mora sozinho, igual o meu mora hoje sozinho, sabe fazer tudo isso. Mas na época chorava, esperneava, brigava, não queria fazer. Entendeu? E tudo isso. Então é muito bom, entendeu? A pessoa ter autoconhecimento, saber o que está sentindo, pedir ajuda e também ajudar outras pessoas, perceber, né? Seja observador, né? No ambiente que a gente vive, né? Sempre tem uma pessoa que está mais isolada, tem uma pessoa mais tímida. Eu procuro sempre, eu acho que, assim, isso, por eu ter passado essas coisas na adolescência,
eu sempre procurei, assim, trazer as pessoas para perto, agregar, incluir elas em grupos, mesmo antes, muito antes de conhecer psicanálise, entrar por essa área, porque só tem 5 anos que eu trabalho nessa área, né? Então, antes disso, já foi me dando esses starts, sabe? Uma pessoa está isolada, eu já fui assim, então vou trazer para perto, vou puxar uma conversa, vou identificar, vou fazer com que ela se sinta útil, né? Tem tudo isso, porque as pessoas sofrem internamente com seus complexos, com seus traumas, com suas dores, com seus transtornos, e a gente, às vezes, não imagina o que aquela pessoa está passando, né, gente? Exatamente, exatamente. Então, é como diz a Cris, vamos ficar atento aos pequenos detalhes e gente, peçam ajuda, né? Por mais que ache que é só uma coisa passageira, é só uma tristezinha, não é nada, não. Então, peçam ajuda, porque a gente muitas vezes não sabe, né? Não sabe o que nós... A gente não sabe lidar muitas vezes com os nossos sentimentos, não sabe o que a gente está sentindo, né? E isso pode se agravar. Então, tem profissionais aí. E outra coisa que eu falo muito, se conecte com o profissional. Porque também não adianta você pegar um profissional extraordinário, maravilhoso, mas, sabe, não tem aquela conexão. E muitas vezes a pessoa ela acabou de se formar, ela está começando ali agora, mas ela cria aquela conexão, ela cria aquela confiança. Então, acho que o mais importante de tudo, né, quando você vai procurar um profissional, claro, ele tem que ser um bom profissional, mas você tem que fazer essa conexão. Você tem que sentir confiança, porque aí sim as coisas vão fluindo. Porque senão você pode fazer um tratamento que não vai dar certo. Aí você fala, então... esses tratamentos é tudo balela, então não funciona, nada funciona para mim. E às vezes não é, às vezes é porque você não criou essa conexão com o profissional, né? Então a gente precisa, nós somos seres humanos, gente, somos sentimentais, nós temos sentimentos, emoções, né? Tem uma frase do Carlos Jung que fala assim, até a minha professora gosta muito dessa frase, né? A Antônia, eu aprendi com ela, que ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Nossa. Porque além de você ser o profissional, de você ter o estudo, de você estar capacitado para aquilo, quando você está lá no setting analítico, que a gente chama na psicanálise, ou no consultório médico, você tem que ter a sensibilidade de que é uma alma humana que nem você, que tem dores, sofrimentos. Então você não pode ser grosso, acho. Por isso que tem a transferência, que a gente fala que é a confiança, que a gente está falando aí. Você se identificou com o profissional a ponto de confiar nele e abrir a sua história, né? Exatamente. Então, tudo isso influencia bastante no tratamento, porque tem muita gente que abandona o tratamento, Gi. Pessoas que precisam e abandonam o tratamento, a gente fica assim, poxa, aí daqui a pouco piorou. E a depressão, gente, ela faz a pessoa ser uma pessoa improdutiva perante a sociedade, né? Então, a sociedade já começa a olhar com outros olhos, porque a pessoa, se tiver uma depressão grave, não vai poder trabalhar, vai dar trabalho para os familiares. Quantas mães, pais e tal, que entram num quadro depressivo já na fase da terceira idade, né? Porque aí os filhos têm que parar o trabalho para poder ajudar os pais, as mães, que estão nesse quadro, porque a pessoa não teve aquela noção de identificar, e achavam que era, não, vai passar, foram empurrando com a barriga, não passou, piorou a situação, e hoje estão num quadro de que tem psiquiatra, tem que ter remédio, e a pessoa improdutiva, ela não é vista com bons olhos pela sociedade, infelizmente, gente. Então, eu costumo falar que ninguém tira você do lugar que você não quer sair. Então, se você está totalmente relax, em paz, com você mesmo, ninguém vai te estressar, porque você não vai deixar. Só vai se estressar se você permitir. Assim como também ninguém pode pegar e te forçar a ir uma terapia, a sair do seu quarto. Falou tudo, ninguém pode fazer isso. Se você não quiser ajuda, nenhum profissional vai poder te ajudar. Então, é preciso que você, se está num quadro grave, reúna todas as suas forças, Gi. Porque é muito difícil uma pessoa que está num quadro grave, de depressão, ela não tem força nem para pentear o cabelo, gente. Entendeu?
Então, ela precisa reunir todas as suas últimas forças e pedir ajuda. Porque nem sempre você vai conseguir sozinho. Principalmente se já está num quadro de média, grave, já está num transtorno de ansiedade, né? Então, por isso que é preciso pedir ajuda, reconhecer e querer sair dessa... É claro que eles querem, Gi, mas precisa reunir a força que tem, o restinho de força, para pedir ajuda, para fazer alguma coisa por eles mesmos. Porque se eles falam assim, eu aceito ajuda, me leva, então o profissional pode começar a atuar, entendeu? Aí a mãe, o pai, se permitir fazer o tratamento, e aquilo vai, né, dando sequência. E tem que ter força, porque o tratamento vai mexer com algumas coisas dentro de você, até achar uma situação, o psiquiatra achar o remédio certo, até você se conscientizar da causa, porque a dor é só o efeito, Gi. Aí traz as doenças psicossomáticas que não aparecem em exames. A dor é só o efeito, você tem que descobrir a causa do problema. É para isso que os profissionais da saúde estão aí, né? Os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, enfim, é para isso. E tem uma coisa, Gi, também que eu não posso esquecer de falar para as meninas, que a fase hormonal, tá? Também interfere muito na depressão. Se você está com baixa de hormônios, está tudo desregulado, se você não está se tratando, vai cair ali, vai dar um cansaço, a sua dopamina vai cair, seus hormônios ficarem regulados, você pode estar se sentindo fraca e achar que é depressão. Às vezes não, às vezes é só uma falta de uma medicação, é um hormônio que baixou. Tem gente que entra na menopausa precoce com 35, tem gente que entra aos 45. Eu já estou na minha fase, entendeu? Eu estou na minha fase, não preciso falar a minha idade, mas... Então, tem tudo isso. A depressão também tem a ver com as questões hormonais, tá, gente? Tem a depressão sazonal, que é do frio, de países frios. Isso que eu ia perguntar para você, que não existe só um tipo de depressão, que às vezes a gente acha que é algum trauma, alguma coisa que a pessoa passou lá no passado, mas tem outros tipos de depressão também, né, Cris? Então, conte para nós, assim, bem, né, rapidamente, assim, para... A depressão sazonal, que ela é por causa da falta da luz solar. Países frios, você tem muito frio, aí a temperatura do corpo, né, já é mais baixa, você está sempre encolhido, você não, de repente não se adaptou, não sai para fazer exercício físico, não tem luz solar, então cria aquele ambiente nublado em volta de você, aí você já tá sozinho, vai se isolando, tá frio. Quer dizer, tem pessoas aqui no Brasil que não se acostumam lá no Rio Grande do Sul, que é muito frio. Aí entra uma depressão sazonal. Tem países da Europa que não divulgam os números, né? Porque muito frio. Então, ajuda a pessoa a ter, infelizmente, né? Ajuda a pessoa a ter esse quadro de depressão sazonal, que é por causa do frio, né? Por causa da estação do ano que é muito fria. Tem todo um tipo, vários tipos, e várias doenças que junto ocasionam a depressão, né? Vai te levando a uma tristeza e tal, aí fica aquele transtorno de humor, uma hora a pessoa está bem, outra hora não está, aí já entra um quadro ansioso, que a ansiedade também leva à depressão, né? Ansiedade grave vai te levando, vai te dando medo. Eu lembro que na época que eu estava para fechar minha loja, que eu não conseguia pagar minhas contas, a minha filha dormia no quarto, no beliche, né? Ela chegava na parte da tarde da escola, acordava muito cedo, chegava na parte da tarde da escola, almoçava e dormia tarde. Quando eu chegava em casa para almoçar, dava almoço a ela ia dormir, eu estava tão desanimada, mas tão desanimada, que eu deitava ao lado dela e queria dormir também. Então, eu queria era me entregar, entendeu? Sim. Queria me entregar. Então, tem tudo isso. Isso são coisas que você precisa estar atento. Você mesmo tem que saber. Eu não sou assim. Tem alguma coisa diferente. Ó, eu estou sentindo isso. O que está acontecendo? São meus hormônios? São as preocupações financeiras? São uma tristeza, um luto que eu sofri? O luto, ele tem que ser vivido. Você não pode deixar de viver um luto, né? Tem várias fases período, do luto. Né? Tem um período. Você tem que aceitar a perda, né? A adaptação. Pode levar de 30, 60, 90 dias, depende da pessoa. Quando eu perdi meu pai, cara,
Foi quase, sim, 6 meses, assim, naquela... Eu enfrentei, mas fiquei com aquela coisa assim, se eu ficar aqui, né, eu tô lembrando dele, eu tô triste, eu tô com saudade. Então, eu me conhecia já, porque eu já escutava conteúdos de autoajuda, Uhum. psicológico, tudo isso, entendeu? E eu perdi meu pai há 5 anos, e foi, assim, um divisor de águas para mim. Foi triste, foi, mas também foi aonde eu dei o start, que eu falo aqui no livro, né, do Renascendo Após a Pandemia, meu livro, eu falo que eu, assim, dei um estalo em mim. Falei assim, o que eu estou fazendo comigo? Quais são os meus sonhos? O que eu quero para a minha vida? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu propósito de vida? Você está entendendo, Gil? Eu falei, será Sim. que eu estou vivendo o suficiente? Quanto tempo eu tenho? Porque o meu pai morreu novo. Mas quanto tempo eu tenho? Quem não sabe quanto tempo tem, Nossa, não tem tempo não. que chave essa, hein, Então, Cris? aí eu falei assim, não, eu quero viver, eu quero realizar alguns sonhos, eu quero sair daqui, eu quero ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, ter novas experiências, ter novas ideias, e assim você vai tendo novos resultados. Naquela época eu não entendia isso dessa forma, como eu expliquei para você Uhum. agora. Mas dentro de mim, deu aquele estalo, assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Aí foi onde a gente chegou, né? Então mudei, vim para outro município e fui, deu vontade de estudar, deu vontade de parar de costurar, comecei a estudar, aí fui entrando e tal, aí tive que começar a fazer live, psicanálise, Nossa, aí tô aqui, que entendeu? maravilha! Meu Deus. Então, mas tudo por quê? Porque dentro de mim criou algo que não aceitou a situação, não se conformou. Porque tem uma frase que eu escutei hoje, assim, vamos passar 2 anos, isso foi antes da pandemia, vamos passar 2 anos, você vai estudar ou não vai estudar? Os 2 anos vão passar do mesmo jeito. Então é melhor estudar, Exatamente. os 2 anos passarem e você ter feito alguma coisa, do que passar 2 anos e você continuar na mesma. Aí eu falei assim, caraca, O vou tempo voltar a estudar. ele vai passar do mesmo jeito, né? Cabe a Vai cada um passar de do nós como que a gente quer, o que que a gente quer fazer com esse tempo, né? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que está na sua mão? O que você vai fazer com o seu conhecimento? Porque, assim, Gê, por eu ser, assim, a costureira, apesar de eu ser empreendedora, eu ter tido loja, ter tido funcionários, mas se eu precisar sentar na máquina, eu costuro, como eu costuro até hoje, né? Uhum. Algumas coisas. Então, eu dou produção. Mas eu falei assim, a costureira, será que eu ainda tenho capacidade, depois de quase 20 anos afastada do período escolar, do ambiente escolar, será que ainda entra alguma coisa na minha cabeça? Né? Uhum. Será que eu tenho capacidade? Eu tinha medo, desafios, né? Assim como você acabou de se formar, fez um curso aí maravilhoso, né? Se Sim, formou agora essa semana. hipnoterapia. Você também sentiu o medinho, né? Aquele medo que a gente fala, Nossa, gente, será que a gente consegue? nossa, Será que a gente demais, consegue? menina. Será que a gente vai dar conta? E outras, e a gente enfrenta aqui na internet, né? Aqui nas redes sociais, eu enfrentei, né? Eu fui chamada, valorizada, agora ela é influencer, agora ela é Blogueira, blogueirinha. agora virou. É influencer. É. Agora é blogueirinha. Aí, em outros ambientes, vamos dizer assim, no ambiente, uma comunidade onde as pessoas se reúnem ali, naquele ambiente, vamos dizer assim, toda semana. Você vai entender o que eu estou falando. Ah, ela quer aparecer, Uhum, entendeu? uhum. Então, sem tudo isso, aí você enfrenta todos esses medos, todos esses desafios, né? E dá a cara a tapa, como eu falo aqui para você. E falando E é também em ambiente, né? Você puxando o gancho sobre ambiente, isso é uma das coisas assim que eu falo que é mais importante. A gente estar no ambiente que está nos ajudando a procurar, a ajudar nessa parte da evolução, do autoconhecimento, ambientes que estão ali, que a gente sabe que tá na mesma vibe, sabe? Que quando a gente precisar, vai estar ali para ajudar. Porque às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho, no nosso ambiente, às vezes até mesmo familiar, mas a gente não sai daquilo ali, né? Então,
parece que as coisas não fluem, parece que tudo parou no tempo e a gente acaba parando no tempo junto com eles, sabe? Então não é Isso. por mal, gente. Às vezes as pessoas, cada um tem o seu processo, tem seu tempo, né? Tem aquela maneira de pensar, né? Às vezes você está Exato. num lugar, num ambiente que as pessoas pensam daquele jeito, E gente. tá tudo bem, cada um no seu tempo, né? Mas aí entra onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. Você quer continuar ali, naquele mundinho, naquele padrão, naquela caixinha? Ou você quer algo maior para sua vida? Você quer buscar novos horizontes? Quer conhecer pessoas novas, ambientes, sabe? Então, assim, é muito do ambiente das pessoas que a gente convive hoje também. Isso faz toda a diferença. Toda a Sim, diferença. com certeza. E você conhecer pessoas novas, aquela, né, tese e aquela teoria que a gente sabe, que você é, em média, 5 pessoas com quem você convive. Isso. Se você convive há mais de 20 anos no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, pensando da mesma forma, você vai continuar Vai pensando da mesma continuar. forma. Exatamente. A gente Entendeu? acaba pegando esse Eu, padrão. Não eu tem jeito. quando mudei para casa, eu entrei assim, durante a pandemia, aquela coisa, vamos sentar e vamos maratonar séries, né? Aquela coisa, Uhum. né, que todo mundo pensou em fazer. Aí chegou, deu um mês, eu falei assim, eu não quero isso não, o troço tá me enchendo o saco, eu não quero isso não. Aí fui Uhum. estudar, você tá entendendo? Aproveitei o tempo, ouvi essa frase, né? O que você vai fazer? Vou estudar. Eu troquei um tipo de entretenimento, de diversão, por um conhecimento, E né? mudar E o os conhecimento, comportamentos, né? e o conhecimento me libertou, me tirou da zona de conforto que eu vivia. Uhum. Que aquilo para mim era normal, né? Está dentro de casa, vai assistir televisão, Isso te vai traz maratonar novos série. horizontes, né? Porque eu falo que o nosso cérebro, 90% do tempo, ele vive no passado. Então, assim, a única referência que ele tem é do nosso passado. E eu falo, assim, que o passado às vezes não é muito distante. Um segundo que passou é passado, né? Eu falei ontem sobre isso, Gina, não sei se você viu meus stories. Aí eu falei ontem dos stories, falei assim, olha, cada segundo é um milagre que não se repete. Isso, Então, viva os seus milagres da melhor maneira possível. Então, o dia de exatamente. hoje, essa live aqui, não vai voltar mais, vai ficar Uhum. gravada, mas o dia não vai voltar mais. Vão ser outros assuntos, a gente vai pegar outro gancho, né? Vamos fazer outras lives, vou entrevistar a Gi, que agora ela se formou, eu tenho que entrevistar ela, saber o que ela está fazendo agora, entendeu? Então, Aham. são outras coisas, e o conhecimento vai te abrindo as portas. E eu comecei a adquirir conhecimento, Gi, como eu sou cristã, né? Eu fui ler provérbios. Cara, eu nunca tinha lido provérbios daquele jeito, apesar de ser cristã há tanto tempo. E aquilo foi me abrindo tanto a minha mente, mas foi abrindo tanto, de que eu comecei a falar assim, eu não acredito que eu não sabia disso. Eu não acredito que eu podia fazer isso. Sabe? Foi abrindo, abrindo, aí você vai lendo o livro, aí você. As coisas vão chegando quando você se movimenta, né, Gi? Lembra que eu falei para você? Não Nossa, pode ficar parado. demais, demais. Começa a se movimentar. Quando você está em movimento, as coisas vão chegando até você. No caso Uhum. de uns, é o universo que traz. No meu, é o dono do universo que traz para mim, que é Deus, que criou todo o Exatamente. universo. Entendeu? Ele vai trazendo, ele trouxe pessoas novas, ele trouxe novo conhecimento, ele me incluiu dentro da psicanálise, que foi uma pessoa que chegou para mim e falou: você tem as qualidades de um psicanalista, você não quer fazer? Eu falei assim, bora, eu vou fazer. Eu não sabia que quando eu atendia as meninas lá na minha loja, que elas sentavam para conversar, desabafar e chorar, que eu já tinha uma escuta analítica. Você está entendendo? Olha, Então, aí quer dizer, você vai descobrindo os seus talentos que você não imaginava que tinha. E as coisas vão chegando para você. Aí daí, aí você vai para lá fazer live, aí daqui a pouco você está entrevistando, você está dando é um passo a palestra. passo, né, Cris? Porque tem gente que acha que é um salto. Não, eu vou sair daqui para chegar lá. E não é. Às vezes são coisas simples, sutis, são passo a passo que você vai dando, né? Que a gente está falando do movimento. Então, assim, tudo que está em movimento, ele é visto. Então, tudo que está Sim, se movimentando, ele é visto, né? Então, a gente precisa estar em movimento para, de repente, descobrir uma habilidade. Muitas vezes a gente fica muito preso no propósito. Ai, qual que é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Ai, eu não sei, eu acho que eu não vim para fazer nada, eu não sou ninguém,
sabe? Mas, a partir do momento em que a gente começa a se movimentar, começa a mudar nossos comportamentos, nosso ambiente, um pouco da nossa rotina, começa a aprender coisas novas todos os dias. Gente, faça essa reflexão para vocês. Colocou a Aprenda cabecinha, algo novo todo dia. colocou a cabecinha no travesseiro à noite. Nossa, o que que eu aprendi de diferente hoje, de novo hoje? Que vai me levar para o caminho da minha evolução, que seja autoconhecimento, seja uma palavra nova, seja inglês, sei lá, seja qualquer coisa. Mas você tem que estar evoluindo todos os dias, aprendendo coisas novas todos os dias. E sair daquele padrão, daquele mesmo comportamento, porque enquanto você estiver ali na roda dos ratos, né? Você vai viver aquilo lá e você não vai sair, sabe? Então, às vezes, a gente tem que se desafiar, tem que quebrar cascas, né? Então, é desafiador, nem tudo que... eu falo muito isso, Cris, que a gente não faz aquilo, nem tudo a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Que precisa ser feito. E às vezes não está na nossa zona de conforto, não é confortável. Às vezes fazer live também não é confortável, mas a gente está aqui porque a gente tem um propósito, uma missão. E no caminho a gente vai descobrindo nossas habilidades. É conforme vai fazendo, você vai se descobrindo, sabe? Então, a única forma é não pare. Faça todos os dias algo diferente, faça para você, né? Comece a estudar, busque assuntos, livros. Para quem não gosta de ler, gente, tem audiobook. Hoje tem audiobook na internet. Eu estudo muito audiobook, gente. Eu sou áudio, sou visual, sou Sim. sensitiva. Vai descobrindo, né? Vai descobrindo ali qual que você se adapta melhor, mas assim, mas parar de dar desculpas que eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo. Gente, tem livro, tem áudio. Enquanto você está fazendo as coisinhas de casa, enquanto você está dirigindo, claro que direção, assim, você tem que prestar um pouco mais de atenção. Mas dá para você, sabe, implementar isso na sua vida, né? No dia a dia. Quando a gente quer, né, Gi? Quando a gente quer, Exatamente. dá para fazer. Dá. Nem que seja 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos. É corrido? 5 minutinhos por dia, gente. Separa ali 5 minutinhos por dia para aprender alguma coisa nova, sabe? Para escutar. Comece a trocar essas coisas de Instagram, de Facebook, de fofoca, de coisa de família dos outros, de amigo, por coisas que vão te levar para aquilo que você quer para sua vida, sabe? Então lembra, nossa mente, ela fica muito projetada no passado. Comece então a dar para ela projeção do futuro, para ela poder vivenciar aquilo do futuro. Porque se você não fizer isso, ela vai ficar só presa no que você passou, que você viveu. Essa é a única referência que a sua mente tem. Por isso que a gente tem que projetar coisas no futuro. A gente tem que sonhar, tem que fazer nosso mural da vida extraordinária. Coloca fotos lá no seu celular, na sua parede, sabe? Daquela casa maravilhosa, daquela família que você tanto sonha, sabe? Começa a projetar coisas para o seu futuro. E deixar... Você falou isso? Uhum. Você falou isso? Aí eu lembrei que ontem eu estava estudando à noite, aí tem aqui, ó, dia 6 de dezembro de 2022, alguns projetos que eu tinha escrito. Entendeu? Escrever também é uma boa. Maravilha isso. Você está falando de escrever, né, os seus sonhos, objetivos, né? A gente tem sonhos, objetivos. Aí eu fui dar uma revisada nos conteúdos, né? Eu achei. E era de dezembro de 2022. Aí estava aqui alguns objetivos, né? Eu tenho o hábito de fazer isso. E estava aqui escrito, eu nem lembrava mais, gente. Quero colocar a piscina aqui na minha casa. Que legal. Não lembrava mais. Gente, eu coloquei uma piscina esse mês. Você deve ter visto lá nos stories, né? Então, nós começamos só que eu não lembrava que eu tinha escrito isso, gente. É muito bom, entendeu? Escrever por isso, né? Que a gente começa... Eu gosto de escrever porque eu preciso memorizar, né? Então, eu tenho uma dificuldade maior, eu preciso escrever, falar em voz alta, escrever de novo para memorizar, para não esquecer, né? Porque a nossa mente é falha, né, gente? A gente comete algumas falhas. Então, tem que estar treinando ali. Eu tenho uma ótima memória, mas ela precisa ser treinada. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. Então, eu vou escrevendo. Aí, eu aprendi desde muito nova, Gi. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, eu trabalhei num salão muito grande aqui no Rio de Janeiro. Eu fui recepcionista e tal. E eu fiz um curso lá de atendimento de qualidade. E nesse curso,
Na época não tinha esse negócio de internet ainda, essa coisa toda, esse conteúdo de autoajuda, tudo que a gente tem acesso hoje. Mas o cara que deu a palestra pra gente já fazia isso. Então ele falava, ó, vai ter uma época aí, daqui uns 10 anos, que vocês vão ter tudo rápido, 24 horas, na ponta do telefone, né? Mas vocês precisam escrever o seu objetivo, seus alvos de 5 em 5 anos. Ele falou assim pra gente. Você precisa escrever hoje o que você quer para 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai lá e vai ver se você realizou o que você fez. Você escreveu. Eu lembro que eu escrevi algumas coisas, inclusive uma dessas coisas era ter a minha loja, outra coisa era ter uma casa própria. Eu escrevi algumas coisas e eu realizei, Gi. Eu tenho se escrito até hoje. Olha. Aquilo para mim, naquele momento, meu filho tinha 2 anos, né? Então, já tem mais de 20 anos. Quer dizer, hoje eu olho para trás, vejo como aquilo foi importante, o conhecimento e o hábito de fazer isso. De 5 em 5 anos, nós mudamos pensamento, gente. Nem tudo que a gente pensa concorda hoje. Pode ser que a gente não abre mão de princípios, de valores, mas a gente abre mão de estar com a razão, a gente abre mão de entender de um outro jeito, né? De aprender uma coisa nova. Tem tudo isso. Então, é muito importante você fazer isso que a gente falou aí. Não digo assim, o quadro dos sonhos, né? Cortar, fotografar, né? Mas escreva, e aí faz do jeito que você quiser. Cada um faz de um jeito. Usar a imaginação, desenhe, né? E é interessante. É imaginação. Exato, não tem o certo e errado, gente. Faça da maneira como ficar melhor para vocês. E outra dica também bem legal, assim, que a Cris ela falou, né, sobre fazer metas, objetivos para daqui 5 anos. Então, essa seria longo prazo, mas tem de curto e médio prazo, né? Porque a gente tem que ter, assim, os micros resultados para a gente poder ter essa motivação para chegar daqui 5 anos. Então, faça, né? Faça ali uma meta de curto prazo, daqui 1 mês. O que eu quero para minha vida daqui 1 mês? O que eu quero para minha vida daqui 1 ano? O que eu quero para minha vida daqui 5 anos? E sejam audaciosos. A gente tem que ser audacioso, a gente tem que sonhar alto. Porque que nem fala, se eu sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhar grande. Vou sonhar grande. Eu sempre pensei nisso, né, Gi? Independente dessas coisas. Aí meu marido queria colocar uma piscina menor aqui em casa. Eu falei assim, não, a piscina grande vai dar o mesmo trabalho que uma pequena, pode colocar grande. Boa, Cris. Porque eu amo piscina. Então, é uma coisa que me liga muito, que me lembra meu pai. Eu falei assim, não, eu quero uma piscina grande. Põe uma grande. Quero uma piscina grande. Vai dar o meu trabalho. Quem limpa sou eu, sabe, Gi? Eu sou piscineira. Ah, entendi. É também. Eu já cortei grama, já fiz muita coisa, gente. Então, eu falei assim, pode colocar grande que eu limpo, eu me responsabilizo, porque eu quero nadar. Então, que maravilha, gente, pronto. Dá o mesmo trabalho, gente. Você pensar em ter, né, alguma coisa pequena, grande, sonhar pequeno, sonhar grande, porque o meu Deus é grande, e aquilo que você acredita também é grande, seu potencial é grande, sonhe grande. Se acontecer um pouco menor, é bem-vindo, né, gente? Exatamente, mas pelo menos já projetou o grande, né? Só a mente está trabalhando, lembra? A mente trabalhando para o futuro, pelo menos ela está pensando grande. Então ela vai fazer com que, né? Vai fazer de tudo com que aquilo aconteça. Cris, nossa, se deixar, a gente fala a noite inteira, o dia inteiro. Porque é um assunto que a gente ama, tá na nossa, né? Corre na nossa veia aqui, né, Cris? Entrou aqui nessa parte que a gente ama de paixão, dá pra ver aqui no rostinho de cada uma. Obrigada para quem esteve aqui na live, né? Compartilhem para que mais pessoas possam assistir essa live, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão passando aí por processos de depressão, de tristeza, né? Angústia, e que precisam de ajuda. Muitas vezes só o que ela vai assistir aqui já dá um start, já dá um estalo na vida dela, e essa é a verdadeira intenção, tá? Gratidão, Cris, né, por ter aceito o convite. Vamos fazer mais lives daqui para frente, tá? E quem tiver interesse aqui, gente, ó, comecem a seguir a Cris, ela tem esse grupo maravilhoso, né, com mulheres, então entre em contato com ela, né? A mim também, para quem ainda não me segue, comecem a me seguir também. E eu gosto muito
dessa questão do autoconhecimento, né? Então, eu trabalho com isso e recentemente eu me formei em hipnoterapia também e eu tô apaixonada por esse universo, sabe? Eu falo Eu quero que descobrir, eu quero descobrir esse universo aí. nossa, gente, eu falo que a cereja, sabe a cereja do bolo? Quando você parece que busca, falta algo, então você encontra a cerejinha do bolo. Então eu tô nesse processo que eu encontrei minha cereja do bolo, mas daí a gente, é um assunto para uma outra live. Mas cliquem aqui, Pode deixar, eu vou te chamar para cliquem outra live, aqui, tá? entre em contato. Mês que vem já vão marcar, já vão marcar. Bora marcar. Gente, segue a Gi, me segue. Eu dou atendimento online também, tá? Psicanalista. Tem mentoria, tem várias coisas lá no meu perfil. Eu queria deixar aqui, Gi, uma frase que tem no meu livro, que é a vida não nos dá um propósito, somos nós que damos um propósito à vida. Uau! Claro, mostra a capinha do seu livro, Cris. Mostra aí pra nós. Eu sou coautora desse livro, somos 13 mulheres, a minha história é a primeira. Então, eu digo para as pessoas, Gi, é claro que nós somos criados com um propósito, só que nós não sabemos, ele não vem de mão beijada, né? Então, você que dá o propósito para a sua vida, porque você pode ter várias qualidades e vários talentos, mas se você não quiser realizar esse propósito, nada vai te fazer realizar. Verdade. Então, você tem que gostar, querer, abraçar, encontrar esse propósito, chamar ele para si, né? Porque vai muito de você. A minha dor me conectou hoje ao meu propósito de vida, que é valorizar pessoas. Quem passar por mim vai saber que é valorizado, que tem alguém que o ama, que Cristo já morreu por ele, que ele tem valor, que a vida dele importa, assim como a minha foi valorizada. Eu ganhei, Gi, né, mais de 37 anos de vida a mais, desde os 13 anos lá. Né? Hoje eu tenho uma família, eu tenho filhos. Se eu tivesse atentado contra a minha vida, eu não teria visto nada disso. Então, eu quero dizer para vocês que viver, também é outra frase que está no meu livro, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Essa é uma frase de Oscar Wilde. Isso é forte. Então, viva a vida, porque existir, tem muita gente existindo aí, empurrando com a barriga, não tendo amor próprio, não se cuidando, não tratando da autoestima, não tratando das suas emoções, dos seus sentimentos, e está só levando a vida aí. Mas que você possa ser o governante da sua vida e reinar e ter essa vida abundante aqui que você merece e que você tem a capacidade de executar, dominar e governar aquilo que você tem capacidade, sua vida importa, você tem valor e você é um universo de possibilidades, com certeza, tá, gente? Uau! Nossa, Cris, que demais! Fechou com chave de ouro aqui, brigadão mesmo, viu? Então, Cris, obrigada a todos que estiveram aqui. Manda coração nessa live aí, gente, Sim. Depois que estiver salva, porque ajuda, isso, tá? dá um curtir, comentem na live, por favor, para quem esteve aqui, ó, comentem o que, né, quais foram os insights, o que ajudaram. Então, comentem lá para que mais pessoas consigam, né, assistir e para que entre na vida de muitas pessoas que estão precisando, né, assistir essa live. Então, gratidão, viu? Obrigadão, Cris, obrigada. Obrigada a todos. Foi uma honra, Bom tá, descanso. Deus abençoe você. Amém, amém. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Japão!